Olá a todos e a todas. No vídeo de hoje eu vou explicar algumas funções principais básicas da Unity que a gente usa em scripts, por exemplo, start, awake, etc. Então, eu criei um script aqui, né, para servir de base para minha explicação, né, 3 scripts aqui que eu vou usar para explicar essas funções que a Unity usa. Então, assim, nessa página aqui da Unity tem uma lista e a sequência que essas funções são chamadas, certo? Aqui são várias funções, eu vou comentar algumas hoje, né, que são as principais. Depois, quando eu for falar a parte de física, eu vou comentar as outras que tem aqui relacionada à física, a parte de entrada, né, algumas coisinhas de interface e outras aqui já no final do loop. Então, a Unity já tem várias funções básicas, padrões, que a gente pode utilizar para distribuir as informações e controlar a lógica do jogo. Aí eu vou comentar as principais, porque algumas a gente não usa tanto. Então, a primeira dela, né, é essa awake, que ela é a primeira função que é chamada, né, na ordem. Né? No script, quando a gente cria o script novo, a função que aparece é essa start. Mas antes dela, né, pode ser chamada a função onEnable, e antes da onEnable é a awake. Então, a awake, né, que é como se fosse um despertar, acordar, é a primeira função chamada. E aí, normalmente, a gente usa ela para inicializar alguns valores antes de variáveis que a gente costuma inicializar em variáveis. Por exemplo, normalmente a gente usa a função start para inicializar o valor das variáveis de um GameObject. Só que às vezes a gente precisa inicializar algumas variáveis mais globais do jogo, né, de configurações, etc., antes dos GameObject. Então a gente pode utilizar essa função awake para inicializar essas variáveis do jogo antes das variáveis do GameObject, certo? Outra função que às vezes a gente usa também para inicializar variáveis de GameObject, ou então atualizar, é essa onEnable. Essa onEnable ela é chamada toda vez que um GameObject é habilitado. Lembra que eu falei em aulas anteriores que, por exemplo, aqui no caso a câmera, quando ela está habilitada, né, ela está com essa cor branca forte aqui e está com essa caixinha marcada. Quando a gente desmarca essa caixinha, o GameObject fica desabilitado. E aí, no caso aqui na janela Hierarchy, ela fica com esse cinza bem clarinho. E aí, no caso, quando o GameObject está desabilitado, ele deixa de executar os scripts dele, certo? E aí, às vezes, a gente quer que um GameObject fique desabilitado. Por exemplo, ele pare de se movimentar, pare de executar as animações, ou pare de executar as ações dos scripts dele. Então a gente vai e desabilita ele. E aí, quando a gente habilita ele novamente, aí a Unity chama essa função onEnable. Então isso aqui é interessante quando, por exemplo, a gente tem GameObjects, que durante a execução do jogo a gente fica habilitando e desabilitando. E aí às vezes é interessante, em vez de inicializar as variáveis dele aqui no Start, a gente habilita ou inicializa aqui no onEnable, certo? Então, no caso, por exemplo, aqui nesse exemplo, eu estou colocando para ele escrever o nome do GameObject mais a palavra habilitado, quando o GameObject for habilitado. E aí a função start, né, que ela é executada quando o script vai ser executado. Só que, como eu falei, antes do start ainda é executada a onEnable e a função awake, né, conforme a gente observa aqui nessa imagem que tem lá na função na página da Unity. A função update é uma função que ela é chamada em cada frame da execução do jogo. Lembra que um jogo, ele na verdade, né, eles são várias imagens geradas uma após a outra para dar essa sensação de movimento. Então, quando o jogo, por exemplo, ele roda a 60 FPS, a 60 frames por segundo, então significa que essa função update ela é chamada 60 vezes por segundo. Então esse código aqui que eu colocar dentro da função update, ela é executado 60 vezes por segundo. Se o jogo roda a 250 FPS, então essa função update ela é chamada 250 vezes por segundo. A cada frame, antes do frame ser renderizado na tela, né, da imagem do jogo ser mostrada na tela, esse código aqui da função update é chamado. Então, para cada GameObject que estiver executando no seu jogo, né, para cada GameObject que estiver aqui na cena, aqueles GameObject que tiver no script a função update, a função update vai ser chamada. Ah, professor, tem uma ordem certa de execução
da função update de cada GameObject? Não. Se tiver, por exemplo, 50 GameObjects na sua cena e cada um deles tiver um script e tiver uma função update, a Unity não garante a ordem dessa função update. Ele só garante que vai ser chamada. Agora, qual GameObjeto a função update vai ser chamada primeiro, a Unity não garante. Certo? Então, só para mostrar aqui, vou descomentar esse código aqui. E aí ele vai fazer o seguinte. Então, a cada frame, eu vou atualizar em uma unidade, né? Eu vou somar mais um para a variável número. E aí, quando essa variável número tiver o valor de 300, aí eu vou chamar essa função aqui que é destroy. Essa função destroy, ela destrói, né? Ela apaga o GameObject da cena. Ou seja, ele destrói o GameObject, ele para de existir. Então, se ele para de existir, todo o código, animações que ele estiver executando também para de funcionar. E aí, no caso, como eu quero destruir o GameObject que tem esse script aqui, no caso, esse explicação script 1, se eu quiser destruir o GameObject que esse script aqui está executando, aí eu basta colocar GameObject. Eu também posso destruir algum componente. Eu posso destruir esse script aqui, por exemplo. Basta eu colocar aqui desse, por exemplo. Ou então botar get component e botar aqui explicação script, que é o nome desse script, certo? Mas no caso aqui, no nosso exemplo, vamos manter aqui GameObject. No caso, eu quero mostrar o que? Quando essa variável número, eu vou somando 1 a cada frame. Quando esse valor número alcançar o valor 300, ele vai chamar essa função destroy, que vai destruir o GameObject. Aí o que é que acontece? Quando eu vou desabilitar ou vou destruir um GameObject, eu também vou fazer o que? Desabilitar ele, que é a mesma coisa aqui, por exemplo. Lembra que quando eu clico aqui e desmarco, eu desabilito o GameObject. Então, se tiver durante a execução do jogo, por exemplo, eu chamar lá a função disable, que depois eu vou explicar como é que funciona, toda vez que eu desabilitar um GameObject, ele vai chamar a função onDisable. Aí ele vai desabilitar, vai chamar essa função onDisable e executar o código que a gente queira. Aí, quando eu mando destruir um GameObject, além de desabilitar ele, ele também vai destruir. Então, antes de destruir o GameObject, pode ser que eu queira executar algum comando, por exemplo, guardar as informações do jogador, ou então salvar as informações da fase. Vai que, por exemplo, o jogador morreu lá na fase. Então, na hora que o jogador morre, eu quero guardar as informações, por exemplo, quantos pontos ele coletou, quantos itens ele coletou, quanto tempo ele ficou vivo. Então, antes de destruir o jogador, né, de matar o GameObject lá do avatar do jogador, eu posso usar essa função destroy para executar algum código, como eu falei. Então, no caso aqui, na hora que eu chamo essa função destroy, ele vai desabilitar o GameObject e antes de destruir ele, vai chamar essa função destroy. Aí uma outra função também que é interessante a gente saber também é essa onApplicationQuit, que é o que? Na hora que eu fechar o jogo, né, que eu sair do jogo, fechar o game mesmo, o executável do jogo, aí a Unity chama essa função onApplicationQuit, que aí no caso ela vai, como eu falei, a gente pode utilizar ela para salvar alguma informação do jogo, por exemplo, o jogador fechou o executável do jogo, né? Então eu posso, sei lá, gravar informações de login, informações de jogo, pontuação, etc. Só que essa função ela não executa no editor. Então, mesmo quando a gente der o play aqui no jogo e parar a execução, ela não executa durante o jogo. Então, para eu verificar o funcionamento dela, eu tenho que gerar o executável e executar o jogo, certo? Aí quando eu fechar o executável, ele vai chamar essa função. Ah, professor, ele não vai imprimir nada na tela. Não, mas aqui é só um exemplo para vocês saberem que existe essa função. Então vamos testar aqui o exemplo, né? No caso eu vou executar a função. Então vocês observam primeiro, lá no console ele vai imprimir função awake, vai imprimir depois isso aqui e isso, e aí depois vai executar o update aqui, né? Como eu falei, a cada frame o valor mais um vai ser adicionado à variável número, e aí quando a variável número tiver o valor 300, aí eu vou destruir o GameObject. Aí ele vai chamar a função disable e onDestroy. Então vamos testar aqui, salvei. Então vamos criar um GameObject vazio aqui. Deixa esse nomezinho mesmo, vamos chamar aqui explicação script 1.
Aí vocês observem aqui que durante a execução do jogo, esse número aqui vai ficar somando rapidamente, porque isso depende do editor de você e do computador, mas aqui no meu, por exemplo, do jeito que está aqui, ele vai rodar uns 40 FPS por segundo. Então esse valor aqui vai subir rapidamente. Então vou dar o play aqui. Então clica aqui em Start, olha, 40 frames, 55, o número sobe rapidamente. Ó. Então, ó, primeiro ele chamou a função awake, depois a função onEnable, a função start. Aí quando o GameObject foi destruído, ele chamou a onDisable e depois a função onDestroy, que aí ele escreveu objeto destruído. E aí no caso você pode usar tags parecido com HTML, né? Para você colocar uma corzinha aqui, no caso a palavra destruído. Tem aqui essa tag color, passei a cor aqui em hexadecimal e aí ele escreveu a cor naquele vermelho. Vamos chamar aqui de novo. Limpar aqui. Então quando eu der o play aqui, ó, observa que o número, a variável número aqui, o valor cresce rapidamente. Porque é o que? 55, 40 frames. Então cresce rapidamente. Na hora que ele alcança 300, ele destrói o GameObject. E como ele é destruído, ele some aqui da cena. Certo? Vou limpar aqui. Então vamos para o próximo exemplo. Outras funções interessantes aqui da Unity é as funções invoke, porque o jogo é um software, né, que tem execução muito cíclica, ou seja, tem várias coisas que acontecem de maneira repetida. Então você poderia executar esses códigos repetidos aqui dentro da função update, só que não é muito prático. Por quê? Porque aqui essa função update ela vai ser executada, esse código aqui vai ser executado em cada frame. Então, como eu falei, se o jogo estiver executando a 300 frames por segundo, esse código vai ser chamado 300 vezes por segundo. E às vezes não é interessante por quê? Por exemplo, vamos supor que vamos supor que o jogador, sei lá, sofreu um envenenamento, né? Pegou um veneno lá de um inimigo e ele vai perder 10 pontos de vida a cada 2 segundos. Isso na regra lá do jogo, né? Então, quando o jogador estiver envenenado, beleza, eu vou reduzir 10 pontos de vida dele a cada 2 segundos. Só que esse veneno, normalmente em jogos, ele não dura eternamente. Ele é aplicado, sei lá, durante 6 segundos, vamos supor, e depois desses 6 segundos, ele não tem mais utilidade esse código, ele não vai ser executado. Então, do jeito que está aqui, independente do jogador estar sendo envenenado ou não, esse código vai ser sempre executado. Aí você diz, professor, eu poderia colocar um if aqui para verificar se o jogador está envenenado ou não. Se o jogador estiver envenenado, aí eu executo esse código. Se não estiver envenenado, ele não executa. Você poderia fazer isso, só que o jogador, vamos supor que quando o jogador não estiver envenenado ou estiver envenenado, né, se estiver tomando dano ou não, ele vai estar sempre executando esse if aqui. Aí imagina que está num jogo que tem vários personagens ou vários inimigos lá na tela pode estar envenenado. Por exemplo, o Diablo, né? O Diablo às vezes tem muitos inimigos na tela e um dos poderes do jogador é exatamente envenenar os inimigos. Aí tem lá 40, 50, 100 inimigos na tela e você envenena todo mundo. Se eles estiverem sofrendo dano de envenenamento, beleza. Só que se não tiver, não vai, esse código não tem necessidade, né? Você não vai executar ele. Então, para evitar que você fique verificando a cada frame, vamos supor, se tiver 100 inimigos na tela e você envenenou esses 100 inimigos ou não, independente desses inimigos estar envenenado ou não, esse código vai estar sempre lá verificando os 100 inimigos a cada frame ele vai ficar verificando se eles estão envenenados ou não. Isso aqui não é muito prático, né? Não fica executando esse if sem necessidade. Isso é só um estado. Vamos supor que tem lá o estado de escudo de invulnerabilidade, velocidade aumentada, pulo duplo. Normalmente um jogo, tanto os inimigos como o jogador podem ter vários status. Aí imagine você colocar um if desse para cada status para você ficar verificando durante a execução do jogo no loop principal, né? Porque essa função update aqui
é o loop principal do seu código, né, para cada GameObject. Então isso aqui não é prático. Imagine se você tiver seu jogo, tem esses RPGs complexos aí que às vezes tem 30 status, 20 status do jogador, você colocar 20 if aqui e às vezes passar muito tempo sem fazer verificação nenhuma, né, ou sem mudança nenhuma de status. Fica lá esses 20 if testando o tempo inteiro. Então, para evitar isso aqui, ficar executando, adicionando código no loop principal do jogo e colocar if para verificar se ele existe ou não, né, que são verificações desnecessárias, em vez de você ficar... porque esse código aqui faz o seguinte, né, eu inicializei aqui a variável tempo com 2, né, e a vida com 50. Então, aqui o que é que ele vai fazer? Eu vou pegar, no caso, como essa função update, ela executa em cada frame do jogo, né, para mim saber o quanto tempo passou de um frame para o outro, a gente chama esse comando aqui, time.deltaTime. Então esse deltaTime vai me dizer em qual foi o tempo, normalmente em milissegundos, que se passou do último frame para esse. E aí eu subtraio esse valor aqui da variável tempo. Então inicialmente o tempo é 2 segundos, né? No caso aqui 2, né? Então é 2 segundos. E aí vamos supor que esse deltaTime foi 0.25. Aí então eu vou pegar 2 e subtrair 0.25, aí vai ficar 1.75. Aí eu verifico em quanto tempo, ou se o tempo for menor ou igual que zero, ou seja, se esses 2 segundos aqui passou, que lembra que eu estou verificando, eu vou aplicar o dano do veneno a cada 2 segundos. Então quando aqueles 2 segundos passar, a minha variável tempo vai ficar com valor menor ou igual que zero. Aí eu vou e causo o dano. O dano é o que? De 10 pontos de vida. Então eu pego a variável vida e subtraio o valor de 10. Aí eu vou e imprimo aqui na tela o valor 10. Aí, ó, como a minha variável tempo ficou menor ou igual que zero, só que agora eu quero reinicializar o tempo. Aí eu atualizo o valor dela para 2 e aí volta a contar o tempo de novo. Na hora que passar os 2 segundos, essa variável vai ficar menor ou igual que zero, subtraio 10 pontos de vida e inicializo de novo com 2. Aí fica nesse loop aqui o tempo inteiro. Mas como eu falei, se o jogador não estiver sofrendo dano de envenenamento, eu não vou executar esse código. Só que como ele está na função update, ele vai ficar sempre executando. E para ele não ficar sempre executando, tem que colocar o if, e aí vai ficar aquele if lá testando sem necessidade às vezes. Vamos só executar aqui para mostrar como é que é. Vamos aqui aproveitar o nosso GameObject aqui. Vamos remover esse script. Cadê aqui? Script, explicação 2. Pronto. Então vamos executar aqui. Então a cada 2 segundos, ó, ele vai diminuir 10 pontos de vida. Ó. 0, aí 2, aí 0, 2 de novo. Aí vai subtraindo 10 pontos. Só como eu falei, né, esse código aqui, independente do jogador estar envenenado ou não, ele vai ficar executando. Se eu botar o if, ele vai ficar verificando esse if o tempo inteiro e não é prático. Então, em vez de fazer isso, né, porque se você observar, isso aqui é um comando cíclico. Né? Quando o jogador estiver envenenado, ele vai aplicar o dano a cada 2 segundos. Então, é uma repetição já certa e controlada. Então, em vez de ficar adicionando esses códigos aqui dentro da função update, né, que é o loop principal, a Unity dá a opção de algumas funções para fazer isso para a gente. Então, uma delas é o comando invoke repeating, que é o que? Deixa eu comentar aqui rapidinho, depois eu explico isso. Então, invoke repeating é o que? Ele vai chamar essa função atualiza vida. Inicialmente, ele vai esperar 1 segundo antes de executar ela e depois ele vai executar ela a cada 2 segundos. Então, cadê essa função atualiza vida? Ela está aqui embaixo. Então, ó, na hora que começar a execução do script, né, que está aqui dentro da função start, né? Então, na hora que começar a execução desse script no GameObject, né, na hora que o jogo começar, essa minha função invoke repeating vai esperar 1 segundo, né, 1.0f, né, ele vai esperar 1 segundo, vai chamar a função atualiza vida, que é essa função aqui, e depois, a cada 2 segundos, ele vai chamar essa função. Então, em vez de colocar aqui que é uma variável tempo para ficar contando o tempo,
verificar se o tempo já passou e depois executar o código que eu preciso, eu simplesmente uso essa função invoke repeating, que ela vai ficar chamando essa função aqui a cada 2 segundos, certo? Aqui no caso eu botei só como exemplo aqui, esperar esse 1 segundo para depois ficar repetindo a cada 2 segundos. E aí ele vai fazer aquele mesmo código lá, a cada 2 segundos ele vai o quê? Reduzir 10 pontos da vida do jogador, vai imprimir o valor, e aí eu faço uma verificação o quê? Porque do jeito que está aqui no update, ele vai ficar diminuindo 10 pontos de vida a cada 2 segundos. Só que aqui eu quero fazer o seguinte, na hora que a vida do meu jogador zerar, ele já morreu, então eu não preciso mais ficar verificando a cada 2 segundos para aplicar o veneno dele e diminuir 10 pontos de vida. Se a vida dele é zero, o jogador morreu. Então eu cancelo esse invoke repeating aqui da função atualiza vida. Então basta eu chamar a função cancel invoke, né, que aí ele vai cancelar o invoke repeating dessa função atualiza vida, certo? Vamos aqui só verificar aqui, vamos executar aqui de novo. Deixa ele compilar aqui. Que aí você vê que eu consigo executar o mesmo código, não está dentro da função update e eu escrevo até menos. (30, 20). E aí na hora que a função, os pontos de vida acabam, você vê que ele para de diminuir, porque ele parou de ficar, eu chamei aquela função cancel invoke, né, e ele parou de ficar chamando a função atualiza vida, certo? Não sei se vocês lembram, quando eu estava executando aqui, ele continuou, mesmo depois da vida zero, ele ficou chamando ainda, aí ficou menos 10, menos 20 e assim por diante, certo? E aí, ó, uma outra função também que a gente pode chamar é a função invoke, que é o que? Às vezes a gente precisa, por exemplo, vamos supor, em jogos de luta. Jogos de luta, né, tá lá, normalmente o narrador fala round 1, fight. Então, enquanto tá naquele tempinho ali de round 1, fight, normalmente o jogador fica apertando o botão, mas não é para ninguém fazer nada, não é para os comandos do jogador fazer alguma coisa. Então, normalmente os comandos ficam desabilitados. Então, uma coisa interessante que você pode fazer é usar essa função invoke, que ela vai fazer o quê? Ela vai esperar 2.5 segundos, ou seja, 2 segundos e meio, para chamar a função habilita comandos. Você pode verificar lá no seu jogo, né, ou em alguma situação aí, por exemplo, jogos de corrida, você pode esperar tantos segundos para habilitar o jogador de começar a acelerar. Então, no caso aqui desse exemplo, depois de 2.5, ou depois de 2 segundos e meio, você vai chamar a função habilita comandos, que no caso é essa função aqui, que por enquanto eu só coloquei aqui para printar, né? Mostrar no console que os comandos estão habilitados. Mas no caso, se for não é o jogo mesmo, você vai colocar aqui o código para poder habilitar os comandos do jogador, certo? E aí, ó, eu montei um exemplo aqui que a gente pode fazer, que é o seguinte. Opa. Por exemplo, vamos supor aqui que a função atualiza a vida, né, ela está aplicando dano no meu jogador porque ele está envenenado. Só que vamos supor que o jogador pegou um item e aí, ou então ele recebeu um buff lá de um mago e ele vai ficar invulnerável, ou seja, não vai receber dano depois de 4 segundos. Então, ó, eu simulei aqui no começo do script, né, mas poderia ser um buff, né, que o jogador recebe. Então, depois de 4 segundos, ele vai chamar essa função invulnerabilidade. Aí, ó, como o jogador vai ficar invulnerável, eu verifico primeiro se a função atualiza vida está sendo executada. Porque se eu não estou chamando essa função atualiza vida, então o jogador não vai ficar invulnerável, pelo menos aqui na lógica que eu estou usando no jogo. Mas no caso, se a função atualiza vida estiver sendo invocada, né, porque a gente pode verificar se uma determinada função está sendo chamada por esse invoke repeating aqui, ou então está sendo invocada, a gente usa esse comando aqui isInvoking. Aí ele vai verificar se essa função aqui, no caso atualizar vida, está sendo invocada, está sendo chamada repetidamente.
Se estiver sendo invocada, aí eu imprimo aqui o comando que o jogador vai ficar invulnerável e aí eu cancelo o invoke repeat, né, da função atualiza vida. Aí o jogador fica invulnerável e para de receber dano, certo? No caso aqui no exemplo ele não vai receber mais dano por tempo indeterminado, porque eu só fiz esse exemplozinho aqui, não considerei o caso dele voltar a receber dano. Então vamos executar aqui, ó. Então ele vai chamar o invoke repeat e vai ficar aplicando o dano. E aí depois de 4 segundos o jogador vai ficar invulnerável. Vamos salvar aqui. E vamos esperar a Unity compilar para executar o código. Então o jogador está aqui recebendo dano. Aí depois de 4 segundos ele ficou invulnerável. Como ele ficou invulnerável, aí ele parou de receber dano. Ó. Aquela função atualiza a vida parou de ser invocada e ele parou de receber dano. Ó. E não é mais atualizada a quantidade de vida dele aqui no console. Uma outra coisa também um outro comando que é bastante utilizado em jogos é o random, né? Que é o que? A gente gerar um número aleatório. E a gente pode usar isso, por exemplo, para dropar item, né? Se um jogador, sei lá, você elimina um inimigo, aí quando você mata esse inimigo, vai dropar um item, né? Vai gerar um item para você. Só que normalmente esse item é determinado de maneira aleatória. Então, uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte: a gente diz que o jogador ou o inimigo, quando for dropado ou quando for eliminado, ele vai dropar um item. Aí a gente pode dizer o quê? Como vai ser um de 3 itens, a gente pode dizer que o primeiro item, que é a poção de cura, vai ser o item de índice 0. Ele pode dropar uma armadura, a armadura vai ser de índice 1. E a espada, ele pode dropar uma espada, aí eu coloco de índice 2. Então, vamos supor que o inimigo, quando for derrotado, ele vai dropar uma poção de cura, uma armadura ou então uma espada. Então, para determinar isso de maneira aleatória, eu posso usar essa função aqui, ó, random.range. Que aí, no caso aqui, ó, eu vou passar dois parâmetros. O primeiro aqui é o valor mínimo e o segundo é o valor máximo. Então, no caso, eu quero que ele gere um número aleatório inteiro entre 0 e 2, né? Ou 0, ou 1, ou 2. Então, observem o que? Ó. Como aqui são dois valores inteiros, o random range ela vai desse primeiro valor até esse aqui menos 1. Então, ele vai gerar um valor entre 0 e 2. Né? Se eu pegar 3 e subtrair 1, vai ficar 2. Certo? Se eu colocar aqui, por exemplo, 9, aí ele vai gerar um valor inteiro entre 0 e 8. Se eu colocar aqui 560, ele vai gerar um valor inteiro aleatório entre 0 e 559, certo? Isso só com inteiro, porque se for um valor tipo float, por exemplo, se eu colocar aqui 0, o que é que tá vendo? Assim é porque aqui é float. Pronto. Vamos supor aqui que eu coloque dois floats. Se for float, aí é inclusivo os dois valores aqui. Ele vai gerar um valor do tipo float entre 0 e 4.5. Então ele entra aqui entre os possíveis valores o 4.5. Certo? Se eu colocar aqui, por exemplo, sei lá, 3.2 e 14.57. Então ele vai gerar um valor aleatório, né, randômico, entre 3.2 e 14.57, certo? Então ter esse cuidado. Quando os dois valores são inteiros, é o primeiro valor até o segundo menos 1. Agora, quando é float, ele vai considerar os dois valores, tanto o primeiro como o segundo aqui, como partes dos valores que podem ser gerados. Então vamos voltar aqui para o código, que é inteiro. Então aqui eu posso fazer assim, ó, quando for eu quero determinar qual dos três valores aleatórios ou qual dos três itens aleatoriamente vai ser gerado. Eu posso usar essa função o random range aqui para gerar o número aleatório, certo? É muito comum a gente usar isso aqui, número aleatório em jogos.
Só que às vezes eu quero gerar um item com uma certa probabilidade, que no caso aqui, esse random range, os 3 itens têm a mesma chance de ser dropado. Só que às vezes eu quero que cada item tenha uma probabilidade diferente, né? Vamos supor, por exemplo, que a espada seja mais rara. Desculpa. Vamos supor que, por exemplo, que a poção de cura seja mais rara. Então eu quero que a poção de cura tenha 10% de chance de ser dropada. E eu quero que, por exemplo, a armadura seja um pouco mais fácil de ser dropada. Então eu coloco 25%. E aí eu quero que a espada, por exemplo, seja o item mais fácil de ser obtido pelo jogador. E eu digo que ele tem uma chance de 65% de chance de ser dropado. Então eu posso fazer o seguinte. Primeiro, eu vou considerar aqui os valores de 0 a 100. Então eu coloco aqui 0, né? F. Esse F aqui a gente coloca para indicar que esse valor aqui é do tipo float. Porque se eu fizer assim, eu poderia fazer assim também. Só que aí internamente o C# vai transformar isso aqui para double. E aí double ocupa mais espaço na memória. E aí a gente coloca então o F aqui para indicar que esse valor é do tipo float. Então no caso aqui, como o primeiro e o segundo valor são float, então ele vai gerar um número aleatório do tipo float entre 0 e 100. O 100 entra como número também. E aí eu vou verificar esse valor aqui, né, que é a probabilidade, de verificar o seguinte. Se esse valor gerado for menor ou igual que 10, então ele vai dropar uma poção de cura. Se o valor for maior do que 10 e menor do que 35, por que 35 se a probabilidade de dropar a espada é 25%? Só que no caso aqui eu quero considerar o quê? Que 10% dos números de 0 a 100 vai dropar a poção de cura, 25% dos números de 0 a 100 vai dropar a armadura e 65% dos números de 0 a 100 vão dropar a espada. Então, no caso, 25 números de 0 a 100, né? Se eu estou verificando o número aqui de 10, aí eu vou pegar outros 25 números, então eu pego 10, que for essa primeira probabilidade, e somo 25, que é a probabilidade seguinte. Então eu verifico se a probabilidade for maior do que 10 e menor ou igual que 35, ou seja, eu vou dar aqui 25 números inteiros, né, de chance para a armadura. Aí se a probabilidade for entre 10 e 35, aí eu dou para a armadura. Se não, se o valor da probabilidade for maior do que 35, ou seja, está nesse intervalo aqui de 65 números possíveis, aí eu vou e dropo a espada, certo? Então, de acordo com que eu mudo aqui o valor da probabilidade, eu vou e altero esses valores aqui na minha verificação, certo? E aí, ó, a função invoke repeat é bastante interessante, né? Também a função invoke é bastante interessante para a gente executar funções, né, execuções de código que ocorrem em ciclo dentro do jogo. Só que tem outra forma de executar que é mais prática. Por quê? Aqui no Invoke Repeating, por exemplo, a gente consegue só determinar o tempo que vai ser esperado antes da primeira execução da função e um valor fixo para ela ficar repetindo. E eu também não consigo passar um parâmetro aqui para essa função. Sendo que às vezes a gente quer passar um parâmetro para a função, né, para a execução da função, e também às vezes a gente quer que ocorram várias paradas de execução da função durante um intervalo de tempo dentro dela. Então aqui no Invoke Repeating eu só consigo dizer esses dois valores aqui de espera de execução de função. Enquanto se eu usar coroutine, né, coroutine aqui que é algo do C#, aí eu consigo tanto passar parâmetro, não só um, consigo passar vários parâmetros para a função, como eu também consigo colocar vários pontos de parada para a função ficar esperando tanto um determinado intervalo de tempo antes da execução. Então, como é que a gente faz? Na Unity, para criar uma coroutine, eu posso fazer de duas maneiras. No caso aqui, eu chamei essa função atualiza vida, né, que ela vai fazer a mesma coisa do exemplo anterior. Que é o que? Ela vai, no caso aqui, ela vai esperar 1 segundo antes de reduzir 10 pontos de vida do jogador. No caso aqui, a quantidade de pontos de vida que vai ser reduzido, eu vou passar com um parâmetro aqui
que eu vou passar o valor 10. E essa função aqui que eu vou usar como corrotina, ela tem que ser desse tipo aqui, iEnumerator, certo? Então, se a função que eu desejo utilizar é uma corrotina, ela tem que retornar esse tipo iEnumerator. E ela também tem que ter um yield aqui, return, como retorno dela, certo? Então, no caso que essa minha função atualiza vida, é uma corrotina, ela vai receber esse parâmetro inteiro aqui, que é o quanto a minha vida vai variar. Aí eu quero que antes dela executar a redução de vida, ela espere um segundo. Então eu chamo aqui yield return. Aí eu vou chamar esse comando aqui, wait for seconds, que aí eu vou dizer aqui quanto tempo eu quero que a int espere aqui, ela pare a execução da função antes de continuar a executar. Então quando eu coloco aqui wait for seconds 1.0, eu vou dizer o quê? Quando a int chamar essa função, ela vai esperar um segundo para depois executar esse while. E aí aqui dentro do while, ele vai verificar se a vida é maior do que zero. Se for maior do que zero, ele vai adicionar essa variação. Como eu vou passar um valor menos 10 para cá, então eu vou pegar a vida e somar menos 10, ou seja, vai diminuir 10 pontos de vida do GameObject, do jogador. Aí eu imprimo a vida e aqui dentro do while eu chamo de novo, yield return new wait for seconds. Aí eu vou esperar 2 segundos, certo? Eu posso colocar quantos wait for seconds eu quiser dentro da função. Então eu posso colocar várias pausas aqui dentro dela. Então isso aqui é bastante interessante, que eu adiciono muita flexibilidade para o meu código. E aí no caso, quando a vida do jogador não for maior do que zero, ou seja, for menor ou igual a que zero, o jogador já morreu, aí eu coloco essa variável aqui como null. O que é essa variável coroutine vida? Porque é o seguinte, eu posso, a int infelizmente ela não tem uma função específica para verificar se a coroutine está executando, porque lembra aqui que com invoke repeating a gente poderia chamar essa função isInvoking para verificar se uma função está invocando, está executando ou não. Só que com corotina não tem. Então é interessante que quando você cria uma função que vai ser corotina, você cria uma variável do tipo iEnumerator, né, que é o mesmo tipo aqui de retorno da função, que essa variável aqui ela vai guardar um estado de null ou não, e aí se essa corotina for null, significa que a corotina, né, referente a essa variável não está executando. Quando essa variável tiver o valor diferente de null, ou seja, diferente de vazio, então significa que a corotina associada a ela está executando. Então, no caso aqui, quando eu chamo a atualiza vida com parâmetro menos 10, aí eu passo para essa variável coroutine vida, então eu estou associando, né, essa variável que é do tipo iEnumerator, ela vai ficar associada a essa corotina atualiza vida. Então, na hora que eu faço isso, essa variável deixa de ser vazia, ou seja, ela fica diferente de null. E aí eu executo o comando start coroutine. Aí qual é a corotina que eu quero executar? Essa atualiza vida, mas ela está associada a essa variável coroutine vida. Então eu coloco start coroutine, aí chama a função coroutine vida. Aí ele vai e chama a função atualiza vida e passa esse parâmetro menos 10, aí ele vem para cá. Eu poderia também, em vez de criar essa variável coroutine, eu poderia chamar diretamente aqui start coroutine, chamar a função atualiza vida e passar o parâmetro menos 10. Só que como eu falei, como eu não estaria usando essa variável coroutine vida, não teria como eu verificar em outra função se essa coroutine atualiza vida está executando ou não, certo? Então é sempre indicado que a gente crie uma variável para ficar associado a uma coroutine para ficar verificando se ela está executando ou não, certo? Então aqui, ó, depois que eu atualizo a vida, né? Depois que a vida fica menor ou igual que zero, e aí eu paro de atualizar aqui os pontos de vida, aí antes da função atualiza a vida parar de executar, eu atualizo aqui a variável coroutine vida como null. Porque lembra, né? Quando essa variável coroutine vida está com valor null, ou seja, vazio,
é um indicativo de que a função atualiza vida, né? Essa corotina não está executando. Agora, quando ela fica diferente de null, ou seja, quando eu atribuo, quando ela está guardando algum valor, ou seja, ela está diferente de null, significa que a corotina associada a ela está executando. E aí a gente usa isso, no caso aqui, para fazer algo semelhante ao que a gente fez no exemplo anterior, lá da invulnerabilidade, né? Eu criei essa função invulnerabilidade, aí ele vai chamar aqui a função invulnerabilidade do tipo enumerator, aí igual a gente fez aqui, ó, invoke, aí eu vou esperar 4 segundos para chamar a função invulnerabilidade. Só que como é corotina, aí eu vou chamar a função invulnerabilidade e vou colocar o tempo de espera dentro da função. Aí eu espero 4 segundos, né? Wait for seconds 4.0, imprimo que o jogador está invulnerável, aí verifico, ó, se corotina e vida é diferente de null, ou seja, a corotina associada a essa variável aqui, ela está executando. Então, se essa variável for diferente de null, significa que a corotina associada a ela está executando, que é o que? Atualiza a vida. Então, se atualiza a vida está executando, aí eu chamo essa função aqui, stop coroutine. Aí ela vai parar a coroutine associada a essa variável, que é o que? A função atualiza a vida. E aí eu vou e coloco coroutine vida como igual a null para indicar que essa corotina aqui, né, associada à variável, está parada, não está executando, certo? Aí outra coisa interessante também da gente fazer é no final da execução, né, vou chamar yield return null. No caso aqui, como é, essa função invulnerabilidade é uma corotina, aí eu coloco para ela retornar o valor null, porque tem que ter pelo menos um yield return. Já coloquei o wait for second e já seria o suficiente. Mas uma boa prática é ela colocar para ela retornar null. Então a corotina ela pode funcionar igual um invoke repeating, certo? Só que ao contrário do invoke repeating, né? Aqui o invoke repeating ele não aceita parâmetro e eu só consigo colocar até duas formas de parar a função. E com a coroutine eu posso passar um ou mais parâmetros, ou nenhum, né, se eu quiser, e colocar várias pausas dentro da execução da função. E eu poderia também ter um loop infinito. Eu poderia aqui, por exemplo, em vez de ter essa condição aqui, eu poderia colocar true aqui, ó, e aí isso aqui ia ficar um loop infinito. Igual a função update, que a função update não é um loop infinito, a cada frame ele vai ser executado. Aí no caso, em vez do true aqui, né, ele vai ficar no loop infinito, só que em vez de esperar 2 segundos, eu poderia colocar aqui para ele fazer o que? Esperar time.delta time. Então isso aqui ele ia funcionar igual a função update, só que no update eu não consigo fazer ela parar de executar, a não ser que eu pare, desabilite o GameObject ou desabilite o script. Mas aqui eu poderia colocar uma condição, né, mandar parar a execução da corotina, né, com stop coroutine. Aí esse loop não ficaria executando infinitamente, né? Ele ficaria executando infinitamente enquanto a função estivesse executando, mas eu poderia chamar a função stop coroutine e parar a execução da corotina, né? Então, do mesmo jeito que eu posso criar um loop com uma condição, eu posso criar um loop infinito e ficar executando em cada frame do jogo, certo? Tem também aqui uma função você também pode fazer, em vez de colocar lá o time.deltaTime, você pode usar também essa função aqui, ó, wait for end of frame, ou seja, ele vai executar esse código aqui e vai esperar o fim do frame para executar de novo. Ou seja, ele vai executar uma vez em cada frame, igual a função update. Então você pode fazer desses dois jeitos. Ou colocar o wait for second e colocar o time.deltaTime, ou então você pode simplesmente colocar essa wait for end of frame. Então vamos testar aqui, né, para ver se eu não estou mentindo. Aqui o resto está certo. Pronto. Então vamos voltar aqui para o jogo, para Unity, quer dizer, vamos remover esse script e colocar aqui o script 3.
Então, sempre que possível, né, eu recomendo, em vez de usar o invoke repeat, usar coroutine. De início parece um pouco estranho, complicado, mas depois que você pega a prática, ela é muito melhor da gente utilizar devido a essas flexibilidades, né, de usar parâmetro, de você colocar mais de uma condição de parada, certo? Então tá aqui o script executando. Então é isso para essa primeira parte de script, né? Eu expliquei aqui várias funções básicas da Unity, né? Que a gente utiliza muito, principalmente essa parte aqui das funções o enable, start, update, invoke, repeat e coroutine, que a gente utiliza demais em jogos, né? Que, como eu falei, é muito comum de ter ciclos dentro do jogo, certo? Então é isso. Até a próxima aula. Até mais.